Os 3 degraus obrigatórios da iniciação. Estimados irmãos, se somente vamos nos prender nada mais que à teoria, pois vamos mal. Necessitamos ser práticos, em 100%. Porque a mesma autorrealização íntima do ser é uma questão muito prática. Bem sabemos nós que entre as 2 sobrancelhas, na região do entrecenho, há uma glândula muito importante. Quero referir-me, desta vez, à glândula pituitária. Ela excreta certa classe de hormônios. Na medicina se usa a pituitrina, na questão de obstetrícia, para acelerar os partos ou ajudar os partos. Essa glândula pituitária, inquestionavelmente, é governada por Vênus e Vênus se acha associada com o cobre. Assim, pois, que nessa glândula encontramos nós, desde o ponto de vista psíquico, um chakra ou centro magnético. Este chakra tem 2 pétalos e 96 radiações. Quando este chakra gira, adquire-se a clarividência. Mas esse chakra pode girar de 2 modos. Se gira de esquerda a direita, vocês têm a clarividência positiva, veem quando querem ver, e se vocês não querem ver, pois simplesmente não o usam, não veem. Mas se querem ver, veem. Mas quando esse chakra gira negativamente, de direita a esquerda, então veem contra sua vontade, convertem-se, simplesmente, em médiuns videntes, tal como ensina o espiritualismo. Um médium vidente não é dono de suas faculdades. Isso de ver contra sua vontade, quando não querem, pensem vocês o grave que é. É bom que um se concentre e possa ver, mas por sua vontade. Mas isso de ver contra sua vontade, de maneira que está tranquilo e de pronto se apresenta um monstro do astral e o ataca, e se está em meio de uma reunião, com gente muito decente e tal, e ante o monstro se surpreende, dá uns quantos alaridos, uns quantos gritos, sai correndo. As pessoas ficam olhando. Já veem? O que aconteceu? Quando muito, o levarão ao psiquiatra e dali para o manicômio. Esse é o caso do médium vidente. Assim, pois, é preciso fazer girar esse chakra de esquerda a direita, positivamente. Para que formem uma ideia melhor, esse chakra se faz girar na mesma direção dos ponteiros de um relógio, mas quando vemos o relógio de frente. Não de lado, senão de frente. Se o olhamos face a face, vemos como gira. Assim deve girar esse chakra, de esquerda a direita. É fácil desenvolvê-lo. Simplesmente, coloca um copo aí, com água, sobre uma mesa, e se senta comodamente. No fundo do copo colocase um espelhinho, e põe também algumas gotas, entre a água, de azougue ou mercúrio. Bem sabemos, em ciência oculta, o valor do mercúrio. Colocam algumas gotas entre essa água, para que se carregue com o mercúrio. Depois, sentado comodamente, a certa distância, se concentra de forma tal que a mirada atravesse o cristal, que cai exatamente no centro do copo, no centro exato da circunferência. Há um mantram que é preciso pronunciar, é o mantram dos mistérios isíacos, que se pronuncia Isis, se reparte em 2 sílabas, Isis, Isis, o S é como o assobio, doce e aprazível. Ao fazê-la, ao entoá-la como é devido, é claro que faz girar o chakra frontal de esquerda a direita. Assim, pois, 10 minutos diários. Agora, se alguém puder praticar esse exercício durante 30 minutos diários, o avanço seria mais rápido. O interessante deste exercício é que se possa praticar durante 3 anos seguidos, sem deixar um só dia de praticá-lo. Podese praticar, seja de dia, de noite, a hora que se queira, mas praticá-lo, e... Se vai viajar, pois terá que praticá-lo onde chegar, no hotel, onde for, mas não deixar passar o dia sem o exercício. Se alguém na vida tiver essa tenacidade, para não falhar nem um só dia, esse alguém adquiriria clarividência. Lá pelos 15 dias, ou aos 20, começasse a ver, na água, cores da luz astral. Lá pelos 3 ou 4 meses, ou 6 meses, tudo depende do desenvolvimento psíquico de cada qual. Se passa um carro pela rua, vê uma fita de luz e também vê o carro, movendo-se sobre essa fita de luz. Essa fita de luz é a rua e o carro se vê, claramente, movendo-se nessa fita. Depois de certo tempo, pouco mais ou menos 1 ano, já não será necessário, para ver, exclusivamente o copo com água. No entanto, praticará seu exercício.
Depois de uns 3 anos, já não necessitará o copo para nada, poderá ver diretamente na luz astral, bastará querer ver e verá. Já terá, então, a clarividência. Obviamente, quando se chega a esse grau, já vê a aura das pessoas com uma naturalidade surpreendente. O azul, por exemplo, indica espiritualidade. Uma aura verde, bem verde, indica desconfiança, ou ciúmes, o verde brilhante, ceticismo, o cinza chumbo, egoísmo, um cinza marrom, mas não chumbo, tristeza, melancolia. O vermelho cintilante, ira, o vermelho cor de sangue, muito sujo, luxúria, o negro, ódio, o amarelo, inteligência, o alaranjado, orgulho, o violeta, mística transcendental, elevada, etc. Assim, pois, chega o dia em que um vê a aura das pessoas, mas tem que estar sempre usando esse órgão para que funcione, porque órgão que não se usa, se atrofia. E como se usa? É preciso fechar os olhos e tentar ver com o chakra frontal, romper as trevas, por assim dizer, para ver a luz astral, ou para ver as auras das pessoas. Em princípio, o aprendiz de clarividente resulta, diríamos, muito intrometido nas vidas alheias, e esse mau costume tem que ser deixado, tem a tendência a ver a aura de fulano, para ver se é certo que está com fulana, ou a ver a aura de fulana para ver se ele está jogando sujo. Isso é gravíssimo, porque assim não se desenvolvem as faculdades. Não. Para que se desenvolvam os poderes, necessita-se, pois, aprender a respeitar os demais, não se meter na vida privada das pessoas. Ainda que a simples vista veja a aura das pessoas, deve saber dissimular, isto é, saber calar, ver a coisa e guardar silêncio. Se assim se procede, desenvolveis harmoniosamente esse chakra, esplêndido, da clarividência. A meditação também desenvolverá esse chakra, deitar-se em sua cama, tranquilo, com a cabeça para o norte, relaxar bem seu corpo, que nenhum músculo fique em tensão. Escolher, imaginar uma terra fértil, pronta para ser semeada, imaginar que está depositando a semente de um roseiral, nessa terra, imaginar que essa semente está germinando, que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, que vai pondo espinhos e folhas, até que um dia aparece a flor, a rosa, símbolo vivente do logo solar. Logo, ir um pouco mais além, imaginar depois como até as pétalas da rosa vão caindo, como as mesmas folhas vão murchando, como a mesma planta vai envelhecendo até converter-se em um monte de lenha. Isso é grandioso. Esse tipo de meditação, baseado no nascer e morrer de todas as coisas, desenvolverá a clarividência, a desenvolverá, ajudará, coadjuvará no desenvolvimento desse sexto sentido maravilhoso. Esse passo é fundamental. Muito mais tarde vem outro passo, que é ainda mais transcendental. Não se esqueçam vocês que imaginação, inspiração e intuição são os 3 caminhos obrigatórios da iniciação. Uma vez que um seja capaz de ver a luz astral, uma vez que seja capaz de ver a aura das pessoas, uma vez que seja capaz de ver os elementais das plantas, terá que passar ao seguinte estado, que se chama inspiração. Continuando com os exercícios sobre o nascer e o morrer de todas as coisas, podemos também alcançar o degrau da inspiração. Se imaginamos que semeamos a semente que o roseiral vai crescendo pouco a pouco, que vai pondo espinhos, folhas, e que ao fim põe rosas, podemos também pensar no morrer daquele roseiral, até converter-se em um monte de lenha, e logo sentir-se inspirado. Desapareceu o roseiral, mas devemos sentir em nosso coração a inspiração, essa inspiração que deixa o processo do nascer e do morrer em todos os corações, essa inspiração que nasce da compreensão, chega a saber que tudo que nasce morre. Advém, pois, algo lá, que se chama inspiração. É preciso procurar entrar no estado de êxtase, de amor para com tudo que foi criado, de amor para com o divinal, para que surja em a inspiração. Chegará o dia em que poderá, não somente ver, mas ao mesmo tempo sentir inspiração. Por meio da inspiração chegase mais fundo ainda, porque não somente se pode ver uma árvore longínqua, ou o elemental de uma árvore, senão que através da inspiração chegase a sentir com esse elemental, chegase a sentir a vida dessa criatura no coração. Imaginação, inspiração e intuição, o terceiro degrau é a intuição. Quando é capaz de imaginar algo,
quando é capaz de sentir-se inspirado e de chegar a derramar lágrimas ao contemplar esse algo, então sente também algo mais profundo, mais fundo, a voz do silêncio, de que falará Helena Petronila Blavatsky, a intuição. A intuição é maravilhosa. Por meio da imaginação, podese ver o mundo astral, através da inspiração podese chegar ao mundo mental, mas a intuição o leva muito mais longe, a intuição o leva ao mundo do espírito puro, então podese contemplar, lá, o espetáculo da natureza, do universo, ver a natureza, o universo, tal como é, mover-se no mundo do espírito puro, conversar com os divais, com os Elohim ou Prajapatis, com essa hoste criadora do demiurgo, poder falar diretamente com eles, para receber deles o ensinamento, a sapiência. Isto é intuição. Não se esqueçam, pois, que a imaginação, a inspiração e a intuição são os 3 caminhos obrigatórios da iniciação. Em princípio é rude trabalho. Convém começar com o exercício do copo com água, fechar os olhos para tentar romper as trevas e ver o mundo astral, não esquecer o mantra Om Isis, praticar a meditação, imaginando o que quiser imaginar. Esse é o primeiro passo, imaginação. O segundo é ser capaz de sentir-se inspirado, passar mais além dos raciocínios, das palavras, até o grau de sentir a palpitação de todos os corações do universo em si mesmo, chegar a sentir-se irmão dos rios, irmão das aves que voam, irmão da árvore, chegar a compreender que todo o universo, em geral, foi criado pela palavra. Se um chega a tal grau de inspiração, o conhecimento é maior. E ao fim, por esse caminho de inspirações, de orações, de exaltações, conseguese penetrar no reino da intuição, esse é o reino do espírito puro. Não seria possível entender realmente os seres estritamente espirituais que vivem lá, na região dos Elohim, se um não tivesse desenvolvido a intuição nada entenderíamos, porque eles falam de certa forma, de certa maneira, e se um não é intuitivo, pois não os entende, é preciso saber entendê-los. Ainda recordo, há muitos anos, muitos, talvez uns 40 ou 45 anos atrás, naquela época, eu andava ainda em baixa, como dizem, de Bodhisattva caído. No entanto, é óbvio que não tinha perdido minhas faculdades. E no mundo astral me ocorreu invocar nada menos que o anjo Baruch, que foi o mestre instrutor de Jesus de Nazaré. Vocês dirão, mas como, se Jesus é o mestre de mestres? Eu não nego a vocês isso, mas vocês não me podem negar que ele esteve no Egito e que lá se sentou nos banquinhos a receber aulas, como as estão recebendo vocês aqui. Ele também teve que, diríamos, repassar todo o curso de ensino, antes de entrar a cumprir a grande missão que cumpriu, e seu guru então era o anjo Baruch. Mas vejam vocês o que me ocorreu a mim, chamar nada menos que o anjo Baruch, o mestre de Jesus de Nazaré, bastante atrevido eu era, em épocas em que eu andava em baixa, como dizem. Bom, e veio a mim o anjo Baruch. Sim, veio a mim, é um Elohim muito antigo, ele tem uma sapiência única. Claro, saiu de dentro do interior da terra, sim senhor. De onde saiu? Do coração da terra, abriu-se uma comporta e junto com seus discípulos, aproximou-se de mim. Sou o anjo Baruch, respondeu, para que me chamaste? Necessito conversar contigo, foi minha resposta. Bastante atrevido era naquela época, não é? Sim, é que assim é quando anda em baixa, e tudo considera tão fácil, e a mim não foi difícil poder conversar com ele. Bom, sentou-se em um cômodo sofá e me disse. Podeis falar, nessa linguagem que eles têm, que não é uma linguagem seca como a nossa, por aqui abaixo, senão doce, podeis falar. Nesse momento, parecia o anjo Baruch uma formosa donzela, pois bem sabido é que todo ser divino tem 2 almas, a alma espiritual, que é feminina, a alma humana, que é masculina. Ele pôs à tona sua alma feminina, isto é, sua valquíria, para conversar comigo. O primeiro que lhe disse foi o seguinte. Necessito uma chave para despertar a clarividência, instantaneamente, a qualquer ser humano. O mestre, ou aquela da minha, dama mestre, ficou olhando-me e me responde. Não posso dar-vos essa chave. Bom, então necessito outra chave. Qual é? Necessito uma para que todo ser humano possa sair, instantaneamente, do corpo físico, em astral, cada vez que lhe der na vontade.
Não eram, por certo, muito formosas as frases que eu estava utilizando, não é? Não eram, por certo, as frases que deve usar um iniciado. Bah, tinha o eu bem gordo. Que mais se podia esperar de mim? Então responde o mestre. Tampouco posso dar-vos essa chave, mal estava eu naquela época, há uns 45 anos, em baixa, porque eu tinha vindo a este mundo como Bodhisattva caído. Disse-lhe. Bom, então dê-me uma chave para levantar dinheiro, pois bem mal estou, o mestre responde outra vez. Tampouco posso dar-vos essa chave. Mas logo, claro, fiquei olhando aquela dama inefável, deitada em um cômodo divã, com uma formosa fita na cabeça, não é? Pois, francamente, como sou homem, do sexo masculino, não é? Me pareceu até bonitinha, graciosa, foi parecendo-me cada vez mais simpática. O único que não lhe disse foi que estava formosa, mas sim em meus interiores sentia como que estava muito simpática, não é? Bom, ao fim, como eu estava contemplando-a e cada vez me parecia mais bonita, e na verdade que se via belíssima, mas muito pronto tive que ser surpreendido por algo terrível. Isso sim eu não aguardava. Acontece que eu estava vendo a Valquíria, a alma espiritual, que é feminina, mas o mestre jogou sua alma espiritual para o fundo, a sua consciência superlativa, e pôs à tona sua alma humana, a qual é masculina. Ao pô-la à tona, verificou-se a mudança, naturalmente. Então me encontrei ante um ancião terrível, que lançava raios e trovões por todas as partes, com o cetro de mando em sua destra. Eu estava, pois, assustado, porque estar contemplando uma bela daminha inefável, que me estava parecendo bonita, e de pronto se me transforma em um varão terrível que lança raios e centelhas. Isso foi terrível como surpresa. Então compreendi que estavas metendo os pés pelas mãos, que já os tinhas metido até em cima. Logo não me restou mais remédio que pedir perdão, todo humilhado, em terra me prosternei, mordendo o pó e pedindo-te 50.000 perdões, havidos e por haver. Perdoa-me, lhe dizia, não volto a ter essa classe de pensamentos. O venerável se envolveu em seu manto de púrpura, um Elohim inefável, e logo me abençoou com a bênção gnóstica, e depois de me abençoar falou com uma perfeição única. Disse-me. Estás mal acompanhado, referia-se aos eu que carregava dentro, que não eram umas mansas pombinhas. E logo me disse algo mais. Houve um pouco de falta de respeito, mas enquanto o amor persista, tudo está bem, claro, o amor tudo perdoa. Eu, pois, inclinado, prosternado, reconheci minha metida de pata. Total, não me restava mais remédio que me humilhar, pois, me abençoou e se foi. E fiquei olhando essa perfeição de criatura, seu corpo, suas mãos, sua púrpura. Seus discípulos, os outros anjos, os anjos têm seus discípulos anjos, imediatamente, abriram uma comporta e ele desceu por ali, para o coração da terra, e aí, eu fiquei perplexo. Pois a me corrigir. Não me restou mais remédio, a me corrigir, a corrigir a palavra. Por aí comecei. Eu tinha tendência a estar falando de todo mundo, e desde esse momento em diante tentei buscar a perfeição na palavra, comecei a me corrigir, a falar com mais cuidado, a não murmurar de ninguém, a amarrar a língua, ainda que por dentro estivesse que me rebentava, mas calar-me, falar estritamente as verdades. Bom, desde aí para cá, senti que esse exemplo era para mim um espantoso, resolvi mudar, mas mudar de verdade. Compreendi que estava no lodo da terra, que realmente vinha mal acompanhado, como ele me disse, multidão de eu perversos carregava em meu interior e é óbvio que tive que me dedicar a dissolver esses eu. Mas, como não o vai fazer depois de ter visto semelhante exemplo? Ora bem, ao conversar com o anjo Baruch, se não tivesse tido eu uma fagulha de intuição, não teria entendido. Por que me disse, estás mal acompanhado? Por que não quis me dar essas chaves que eu pedi? Isso não se pode entender senão com a intuição. Por que não quis me dar a chave para despertar a clarividência a qualquer instantaneamente? Por que não quis me dar a chave para poder desdobrar alguém, ou para ensinar à humanidade como desdobrar-se cada vez que quisesse? Seu silêncio, somente o vinha a entender com a intuição. De maneira que imaginação, inspiração, intuição, são os 3 caminhos obrigatórios da iniciação.
Se um se encontra com Elohim, face a face, somente pode entendê-lo se é intuitivo. Se não é intuitivo, como poderia entendê-lo? De que maneira? Um necessita ser intuitivo para poder entendê-los. Há muitos anos atrás, tive outra cena extraordinária. Em um santuário maravilhoso, fiz uma invocação. Havia, exatamente, no centro mesmo do santuário, uma pedra triangular e a pedra estava sustentada sobre uma coluna. Então chamei a Minerva, a deusa da sabedoria. De pronto a pedra aquela triangular pareceu animar-se, resplandeceu, e no centro dessa pedra apareceu o rosto de Minerva. Sua resposta foi concreta. Sou Minerva, me disse, a deusa da sabedoria. O que quereis de mim? A sabedoria, lhe disse. Para que queres tu a sabedoria? Para ajudar a humanidade. Minerva guardou silêncio e desapareceu. Somente ficou a pedra triangular sustentada sobre aquele poste, sobre aquela coluna de pedra. Tinha-me dado a resposta Minerva, sim ou não? O que dizem vocês? Tinha-me dado, ou não? Claro está que sim. Recordem que o silêncio é a eloquência da sabedoria. Claro, na pedra esteve a resposta, nessa pedra triangular, sustentada sobre uma coluna de pedra, a coluna viva, ali ficou a resposta. O que representa essa pedra triangular? As três forças, o santo afirmar, o santo negar, o santo conciliar, Brahma, Vishnu e Shiva, a força positiva, a força negativa, a força neutra, o Pai, o Logos e o Espírito Santo. E essa coluna, o que representa? Representa esse raio original, de onde essas três forças divinas emanaram, aquilo que Gurdjieff chamaria o ativo Kidano, onipresente, onipenetrante. Desse ativo Kidano, o grande alento, como diz a mestra Blavatsky, advém essas três forças originais, mas esse ativo Kidano, por sua vez, advém do sagrado Sol absoluto. O ativo Kidano não poderia criar por si mesmo o universo, necessita desdobrar-se nas três forças primárias, para que elas façam uma criação. Mas o interessante de tudo isso, é que o sagrado Sol absoluto quer fazer cristalizar dentro de nós, as três forças primárias da natureza e do cosmos. Se nós cooperamos com o sagrado Sol absoluto, essas três forças virão a cristalizar em nós. Então nos transformaremos radicalmente, teremos adquirido a sabedoria. Foi assim como me contestou Minerva, e me contestou com o silêncio, porque o silêncio é a eloquência da sabedoria. Que nós necessitamos, de verdade, fazer cristalizar as três forças cósmicas dentro de si mesmos. É verdade. Vocês sabem que o Espírito Santo, cristalizando dentro de um, se converte no corpo astral, no corpo mental e no corpo causal. O Espírito Santo, cristalizando em nós, faz de nós o gentil homem, um homem inteligente, capaz. O Espírito Santo, cristalizando em nós, fez um São Germain, a esse homem maravilhoso que assombrou toda a Europa, durante os séculos XV, XVI, XVII e XVIII. O Espírito Santo, cristalizado, é um Cagliostro, o homem que transmutava o chumbo em ouro e que fazia diamantes da melhor qualidade. Faz o gentil homem, o homem sábio, inteligente. O Cristo, cristalizando em nós, faz um Jesus de Nazaré, faz um Hermes Trismegisto, faz um Gautama, o Buda, faz um Quetzalcoatl, faz um Krishna, faz um Zoroastro ou Zaratustra. E o Pai, cristalizando em nós, faz um ancião de verdade. Em sabedoria oculta, entendase por ancião no saber, ou ancião real, aquele que logrou cristalizar em si mesmo, não somente ao Espírito Santo e ao Logos, senão também ao Pai que está em secreto. De maneira que se um homem cristaliza as três forças primárias dentro de si mesmo, logrou a sabedoria. Que mais pode desejar? Assim, pois, irmãos, a resposta de Minerva foi realmente extraordinária, maravilhosa, formidável. Mas se eu não tivesse tido intuição, como teria podido interpretar? De que maneira teria podido entender a voz do silêncio? A resposta de Minerva teria passado para mim despercebida. Afortunadamente, me ajudou a intuição. Assim, pois, essa é uma preciosa faculdade que é preciso desenvolver em nós, mas comecemos pela escala mais rude, a escala inferior, a da imaginação, prossigamos depois com a inspiração, antes de entrar no reino da intuição.
O exercício que lhes dei para a imaginação é singelo. Também lhes dei um mantra, também lhes expliquei a meditação, como usar a imaginação, como desenvolvê-la. Há dois tipos de imaginação, existe a imaginação mecânica e existe a imaginação consciente. A imaginação mecânica não serve, é a fantasia, e a fantasia está formada com os dejetos da memória, portanto, não serve. Necessitase da imaginação consciente, da imaginação ativa, da imaginação intencional. Esse tipo de imaginação, desenvolvida, é grandiosa, sublime. Esse tipo de imaginação, desenvolvida, permitiu a Leonardo da Vinci plasmar no lenço a Gioconda, que, entre parênteses, muito se tem falado de La Gioconda, alguns supõem que foi a noiva de Leonardo da Vinci. Enganam-se os que assim pensam. Quando olha a La Gioconda, e eu os convido vocês a que reflitam nisto, a que observem o quadro de La Gioconda, vê que não tem nada de namoro, não aparece, nela, nada semelhante. É um quadro sublime. Olhase, e sentese um êxtase, um algo no coração, muito distinto às emoções inferiores, sentese um algo sublime, como se encontrasse um face a face de um deiduso, ou de um anjo. Em La Gioconda não há nada de voluptuosidade, nem de erotismo, nem de coquetismo, ou algo que se pudesse parecer a coisa humana. Não há nada disso em La Gioconda. Necessitase ser intuitivo para entender o que é La Gioconda. Leonardo da Vinci, em seu Translúcido, captou a imagem de La Gioconda, que não é uma imagem fantástica. O que ele captou? Captou a sua própria mãe divina Kundalini, e essa é a que pinta no lenço, é sua mãe divina. Em que me baseio eu, para lhes dizer a vocês que La Gioconda é a mãe divina Kundalini de Leonardo da Vinci? Em que me baseio? Baseio-me em que sou alquimista e cabalista. Se vocês olham o quadro de La Gioconda, verão dois caminhos, lá, de lado a lado da figura central. Um desses caminhos é espiraloide, o da esquerda, e vai à água, o outro é um caminho mais longo. Em vez de dirigir-se à água, internar-se em um bosque. Ali está a chave. O que entende quais são os dois caminhos, sabe muito bem que Leonardo da Vinci pintou a sua divina mãe Kundalini. O caminho esse espiraloide, que vai à água, é a via úmida da alquimia. Alguns iniciados, quando chegam ao estado legítimo de homens reais, verdadeiros, no sentido mais completo da palavra, se definem pela senda espiral nirvânica, a via úmida. Esses se submergem no nirvana, e por lá, em eternidades de eternidades, tomam corpo alguma vez, e podem tomar corpo em qualquer planeta do espaço infinito, para dar um passo adiante. De maneira que eles vivem, antes de tudo, em felicidade, são ditosos. Os outros, os que escolhem a via seca, ou seja, a direta, internam-se no bosque da alquimia. E Leonardo da Vinci pinta a sua divina mãe Kundalini, entre os dois caminhos, o da espiral, ou seja a via úmida, e o desse outro, o da direta, que se interna no bosque da alquimia. Obviamente, só com a ajuda da Mãe Divina Kundalini, pudesse avançar em qualquer das duas vias, seja na via úmida ou seja na via seca. Os alquimistas, falando em linguagem simbólica ou alegórica, dizem que na via úmida o trabalho se pode realizar em 18 meses, e que o trabalho na via direta, isto é, na via seca, se pode realizar em 8 dias. Naturalmente, está-se falando em números simbólicos, mas acontece que, afortunadamente, somos alquimistas e conhecemos a linguagem dos alquimistas. Devido a isso podemos afirmar, em forma enfática, que La Gioconda de Leonardo da Vinci é sua própria mãe divina Kundalini. E a viu, sim senhor? A viu. Assim, pois, se ele não tivesse desenvolvido o translúcido, como poderia tê-la visto? Mas ele tinha desenvolvido o translúcido, e ainda mais, tinha subido pela escala da inspiração e tinha chegado também à terceira escala, que é a da intuição. Imaginação, inspiração e intuição são os 3 caminhos obrigatórios da iniciação. É necessário que todos vocês, pois, vão compreendendo a necessidade de começar por subir, ainda que seja o primeiro degrau, o da imaginação. Começar sequer por aí, porque se vocês começam a dar o primeiro passo pela senda da imaginação, mais tarde darão o passo para a inspiração e muito mais tarde para a intuição. Mas não se fiquem engarrafados no intelecto, nada mais,
porque o intelecto é tão só um degrau muito inferior. É necessário que vocês deem um passo, porque há outro passo que é entrar no nível da imaginação, e muito mais tarde se dá o outro passo que o leva ao nível da inspiração, e muito mais tarde ao outro passo que o leva ao reino da intuição. Não é preciso ficar engarrafado no intelecto. Esse é o erro de muitos que fracassam nestes estudos, porque ficam enfrascados, nada mais que no intelecto, e o intelecto jamais pode levar-nos à iluminação. Quando creem vocês, acaso, que o intelecto pode levar alguém à iluminação? Aqueles pseudo-esoteristas ou pseudocultistas que ficaram engarrafados no intelecto, chegam a velhos sem ter feito nada, completamente fracassados nestes estudos. Assim, pois, não fiquemos no intelecto. Não, comecemos de uma vez por dar o passo para o reino da imaginação. Conforme vocês forem entendendo isto, praticamente, assim irão avançando mais e mais e mais. Há algumas práticas, que são as que lhes disse, que só as digo a vocês. E vou lhes dar uma atrevida, para ver se vocês também se voltam atrevidos e a fazem. A ver. A que lhes vou dar, é a seguinte: colocar um espelho grande, em frente de vocês. Ao lado direito, acendese uma vela, ou uma veladora, para ser mais claro. Uma veladora, mas de forma tal que a chama não se reflita no cristal. Magnetizar o espelho, fortemente. Em seguida, concentrar-se no coração, sim, no coração, profundamente, pronunciando os mantras Om Jum, para abrir o chakra do coração. Rogar à Mãe Kundalini que o faça. Imaginar, e esse é um trabalho forte de imaginação, que no coração há uma caverna profunda, uma caverna em chamas, uma caverna onde existe muito fogo. Imaginar que aí tem que aparecer a Divina Mãe, em figura de serpente. Pedir a ela que apareça, além disso pedir que apareça, mas pronunciando os mantras Om Jum. Fechar os olhos, em meditação profunda, por um pouquinho de sono, um pouquinho, e esse pouquinho combiná-lo com a meditação, e se assim, entre sonhos, entre adormecidos, entre despertos, logra ver a serpente aí. Então, já vista, pedir à serpente que no espelho nos mostre a imagem de nossa passada reencarnação, nosso passado retorno, de nossa passada existência, para ser mais claro. Dito isto, concentrar-se no espelho, olhando fixamente, sem piscar, até que o espelho, como espelho, desapareça. Se lograrmos que desapareça, olhando sem piscar, então aparecerá outra figura em seu lugar, a figura de nossa pessoa, de nossa personalidade na passada existência. Necessitase muito valor, isso é claro. E se seguimos suplicando a Mãe Divina, se lhe rogamos que nos faça ver essa passada existência, tal como aconteceu, se a concentração é boa poderemos chegar a ver, realmente, a passada existência, tal como aconteceu. Esse é outro modo maravilhoso para chegar a conhecer a existência anterior e as existências anteriores. Por esse procedimento, não somente se pode repassar a vida anterior, senão que se podem repassar todas as vidas anteriores. É preciso ser prático, mas se um ficar engarrafado nada mais que no intelecto, não mais não consegue nada, porque o intelecto não serve para isso. O intelecto é útil, sim, muito útil, todos o necessitamos, mas dentro de sua órbita. Um planeta também tem existência e é útil dentro de sua órbita, o átomo, dentro de sua órbita, está correto. Mas se algum planeta saísse de sua órbita, provocaria uma catástrofe, seria inútil. Assim também, uma faculdade qualquer fora de órbita é inútil. O intelecto é útil dentro de sua órbita, fora de sua órbita, não serve. Mas o erro de nós é crer que sim serve e que com o intelecto temos que chegar a ver os mistérios da vida e da morte, etc., 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 e isso é falso. Não quero lhes dizer que destruamos o intelecto, não, isso não é o que estou lhes dizendo. O que estou lhes dizendo é que o deixemos dentro de sua órbita e que subamos, de verdade, pelos caminhos da imaginação, da inspiração e da intuição, que necessitamos de outras faculdades, que somente assim poderemos chegar a estar iluminados. O intelecto não pode levar-nos à individualidade. O mais que pode fazer é semear em nós a ânsia, o anelo de chegar a saber algo, de comprovar, de verificar o que estudamos, mas daí não passa. Querer, portanto, que passe daí,
pois é absurdo, não passa daí, tão absurdo como querer tirar um planeta de sua órbita. Qualquer faculdade é útil dentro de sua órbita, fora de sua órbita, é inútil. Deixemos o intelecto em sua órbita e apelemos à imaginação, vamos a desenvolvê-la, e quando já a tenhamos desenvolvido, então subiremos pelas escalas da inspiração e da intuição. Reflitam em tudo isto, meus queridos irmãos, reflitam. Inquestionavelmente que, com paciência, podeis chegar muito longe, de verdade, muito longe nestes estudos. Mas é preciso trabalhar, porque se tudo voltamos teoria, então ficamos em puras teorias. A ver. Item estudante. Venerável mestre, tenho uma pergunta, e para magnetizar o espelho? Item mestre. Para magnetizar o espelho se necessita concentração, simplesmente, para magnetizá-lo, bastaria estender a mão sobre o cristal, ou melhor dito, lutar para que nossos fluidos magnéticos impregnem o espelho. Com só querer fazer isso, o espelho fica impregnado com esse fluido magnético. Agora bem, os mantras Om Jum são para abrir o chakra do coração. E as vidas passadas, onde estão? No coração. Se abrimos esse chakra, é óbvio que poderemos ter acesso a nossas existências anteriores. Assim, pois, veem vocês que esta prática que estou lhes dando é do Tibete, dos Himalaias. Eu não lhes nego que em Amorque da Califórnia exista um exercício semelhante. Bem sabem os que receberam a primeira iniciação de Amorque, que se põe um par de velas frente a um espelho, que se invoca o guardião do umbral, e que ao fim, pois, aparece a figura do guardião do umbral. Bem conhecem as palavras que se dizem, etc., etc., etc. Não, este exercício é diferente. Poderá parecer sim algo o exercício, mas o exercício esse, ou a prática essa que dão em Amorque, não é senão um desvio da prática tibetana. Eu a estou ensinando a vocês como a ensinam no Tibete os tibetanos. Não se usam duas velas, senão uma veladora, nada mais, do lado direito, mas de forma tal que a chama não se reflita sobre o espelho, que o alumbre, mas que não se reflita. Se necessita um pouquinho de mais valor, eu não lhes nego a vocês isso. Isso de ver que desaparece o espelho, que ao fim aparece outra pessoa aí, em lugar do espelho, se não se tem os nervos bem temperados, pois vem o colapso, dá o xangazo, isto é. Risos, enfim, se necessita ter valor, coragem, só assim é possível chegar a recordar suas existências anteriores. Bom, já lhes expliquei todas estas coisas e agora, pois, gostaria que vocês perguntassem. A ver, fala lá, item estudante. Relacionado com as práticas de hoje, o dia ou a hora a que hora convém realizá-las. Item mestre. Pois as práticas estas, é melhor realizá-las na noite. É muito melhor, é mais aconselhável. A ver, irmã, pergunta, item estudante. A que hora, é melhor? Item mestre. Bom, o melhor seria às 12 da noite, pois, sim, a meia-noite é muito favorável para os assuntos esotéricos ou espirituais. Item estudante. Se realiza sentado, ou em pé? Item mestre. Sim, podeis sentar comodamente, frente ao espelho, item estudante. Item mestre. Sim, a veladora deve estar ao lado direito, mas de forma tal que não se reflita a chama sobre o cristal. Item estudante. E a luz elétrica? Item mestre. Não, é preciso apagar as luzes, ainda que se sintam as coisas feias por aí. A ver, irmão. Item estudante. Mestre, respeito ao exercício do copo. Quando se concentra no copo e durante os próximos 10 ou 30 minutos, deve ser com os olhos fechados ou com a vista posta no centro do copo. Item mestre. Com a vista posta no centro do copo. Tampouco os olhos desmesuradamente abertos, como os olhos de um sapo, absolutamente. Assim, com os olhos semicerrados, não totalmente fechados senão ligeiramente, mas sim que se alcance a ver a água. Sim, irmão, faça a pergunta. Item estudante. Mestre, perdoe, não alcancei a captar na memória o que deve levar em seu interior o copo? Item mestre.
Se deita entre a água algumas gotas de azougue ou mercúrio, que é o mesmo, e se põe um espelhinho no fundo do recipiente, no fundo da água. Item estudante. E ao não ter isso, dá o mesmo resultado? Item mestre. Sim, dá resultado, mas enquanto melhor está o clariteleidoscópio, como se lhe chama, pois tanto melhor. Sim, irmão. Item estudante. Mestre, tenho entendido que seu pseudônimo é Samael e seu verdadeiro nome é outro. O que é de acordo à consideração que você tem feito, que você tem encontrado sua verdadeira personalidade? Item mestre. Pois vou lhes dizer a verdade, acontece que Samael não é um pseudônimo que digamos. Há a crença de todos de que é um pseudônimo, não há tal. Realmente eu sou Samael. Vocês hão de ter ouvido ou lido, em Cábala, que se fala de Samael e se lhe pinta como o regente do planeta Marte, como um anjo ou um arcanjo, como vocês queiram chamá-lo, e se lhe pinta também como um demônio da magia negra. Bom, a crua realidade dos fatos é que eu sou Samael, e o digo com franqueza, sou. E se me coubesse ir a um paredão de fuzilamento por dizer quem sou, iria com muito gosto, mas tenho o valor de dizê-lo. De maneira que não me pus nenhum pseudônimo. Por que se diz que primeiro foi um anjo e depois um diabo? Que significa isso? Pois, simplesmente, que na meseta central da Ásia, quando começou a raça ária a existir sobre a face da Terra, então cometi o erro do conde Zanoni. Eu tinha um corpo imortal, um corpo lemur, isto é, de Lemúria. Eu vi afundar a Lemúria através de 10.000 anos entre o Oceano Pacífico. Conheci a Atlântida com o mesmo corpo lemur, vi afundar a Atlântida e acompanhei o Manu Vaivasvata em seu êxodo. Então fugimos da Atlântida com um povo seleto rumo à meseta central da Ásia e eu conservava o mesmo corpo. Desafortunadamente, repito, cometi um erro no antigo continente Ásia, hoje Ásia, nos Himalaias. Ali haviam distintos reinos, eu vivia em um desses reinos junto com todos aqueles que tinham logrado salvar-se da catástrofe Atlante. Tinha-me sido proibido tomar esposa, porque aos filhos dos deuses lhes estava proibido ter mulher, já não a necessitávamos. Mas eu não obedeci. Deu-me a coragem e aí está, falhei por esse lado. E então tomei já esposa. Como resultado, minha divina mãe Kundalini me chamou a uma caverna profunda, me mostrou a sorte que me aguardaria, vi chuva, lágrimas, lodo, enfermidades, miséria. Vi-me como judeu errante por todos os povos da terra. Pedi-lhe perdão, prometi-lhe que já deixaria aquela mulher, ainda que a amasse, a deixaria com muito gosto para servi-la. Mas não valeu, já tinha metido o pé na poça e depois de metê-la nem modo. Como dizem, depois de um olho fora não há Santa Lúcia que valha. Conclusão, já caído, pois, me tiraram aquele corpo esplêndido da Lemúria, imortal e fiquei submetido à roda de nascimentos e mortes, como qualquer filho de vizinho, como qualquer um. Por isso digo, meu real ser interior é, certamente, a monada regente do planeta Marte. Quanto a mim, sou seu Bodhisattva, mas como me tinha convertido em Bodhisattva caído, tinham ressuscitado todos os eu em mim, então tinha me convertido em um verdadeiro diabo. Andava muito mal, em baixa. Mas nesta existência compreendi a necessidade de eliminar todos os agregados psíquicos e de realizar a grande obra, e de voltar ao Pai. De maneira que estou lhes falando a vocês com o coração na mão, sou Samael. Aumveor é o nome meu como Bodhisattva, Samael é o nome de minha centelha interior, de minha monada. Estou consciente do amanhecer da vida, eu assisti à aurora da criação. Estou aqui com a humanidade desde que raiou a aurora da criação, desde que o coração do sistema solar começou a palpitar depois da noite profunda do grande Pralaya. E vim aqui, porque aqui me mandou o meu Deus interior profundo, meu Pai que está em secreto, com o propósito de servir a humanidade e creio que estou servindo-a, estou trabalhando pela humanidade. Permaneci uns quantos séculos caído, como não? Mas graças a Deus já me levantei do lodo da terra e estou dedicado a trabalhar, a fazer a grande obra do Pai. Assim, pois, eu digo que experimentei, estou metido entre este corpo para ajudar a humanidade, mas em nome da verdade lhes digo, sou o arcanjo Samael.
Se as pessoas não creem, não me importa, e se riem de mim, tampouco me importa. Eu cumpro com dizer o que sou quando se me pergunta, sem importar-me se creem, se não creem, se riem, se duvidam. Lá eles. A mim o único que me toca é dizer o que sou quando se me interroga e ensinar a doutrina pela que vim, a que vim a dar por ordem do Pai, de meu Pai que está em secreto. E isso é tudo. A ver. Item estudante. Mestre, quanto tempo nos falta? Estou lhe falando de anos convencionais, para a próxima grande mudança. Item mestre. Para a próxima catástrofe dirás. Isso está bastante grave. O que é o que disseram as Sagradas Escrituras? Que o dia nem a hora ninguém o sabe, nem ainda o Filho, nem os anjos do céu, senão o Pai, só o Pai o sabe. Mas sim hei de dizer uma coisa, que o Evangelho de Mateus não se equivoca, Mateus segundo a ciência fala claro, quando virdes a Jerusalém rodeada de exércitos. Também diz, quando ouvires por onde quer que seja rumores de guerras. Enfim, pinta toda a coisa que está sucedendo agora, é porque a hora se aproxima. De maneira que, então, é claro que Jerusalém está rodeada de exércitos, fomes e pestilências por onde quer que seja, terremotos de toda espécie. Isto é claro. Então os tempos do fim chegaram, considero que aí dentro pouco é a catástrofe. Fale, irmão. Item estudante. Vou insistir, há alguma relação entre nosso período de vida e o plano de provável realização com o objeto de lograr a iniciação? Item mestre. Pois sim. Precisamente, um dia desses tantos conversava com minha divina mãe Kundalini e me dizia ela, já tudo está perdido, o mal do mundo é tão grande que já chegou até o céu. E de Babilônia a grande, a mãe de todas as fornicações da terra, não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Então eu, algo assombrado lhe disse, bom, então mãe minha, estamos metidos ante um beco sem saída. Queres fazer um negócio comigo? Foram as palavras de ela. Sim, sim quero fazê-lo, bom, tu abres o beco sem saída e eu os mato, e está falando nessa linguagem, nesse idioma mãe divina. De maneira que já não há remédio, mas há outra coisa mais, estamos abrindo o beco sem saída. Enquanto isso, a mãe cósmica os elimina, aí estão os terremotos, aí estão as catástrofes, aí está tudo falando, e por último, virá a grande catástrofe. Estamos abrindo o beco sem saída, se vocês o aproveitam, pois bem-vindos, em boa hora. Se não o aproveitam lá vocês. Eu cumpro com abri-lo. Com que o estamos abrindo? Pois com a ensinamento. E o que foi o que fez o Manu Vaivasvata em seu tempo, em sua época? Que fez o Manu Vaivasvata? Pois, fez o que estou fazendo neste momento. Ele fez também um exército, que foi o exército da feice amarela ou feice resplandecente como lhe diziam naquela época, para diferenciá-lo do exército da feice tenebrosa. Pessoas de boa vontade vieram ao ensinamento, pessoas de boa vontade se dedicaram a destruir o ego, se dedicaram ao trabalho sobre si mesmos, e à hora da hora, quando a grande catástrofe se aproximava o Manu Vaivasvata tirou sua gente. Como lhes disse, eu fui testemunha disso. Então, com sua gente, saímos e por onde quer que seja encontramos passo, fugimos e ao fim fomos dar até a meseta central da Ásia, isso assim se fez. Quando despertaram os senhores da feice tenebrosa e viram o que estava sucedendo, os terremotos e a água que estava invadindo por todas as partes, foram buscar seus aviões e, pois, não os encontraram. Por quê? Porque nossa gente os tinha já destruído, do contrário teriam nos seguido com seus aviões. No entanto, tentaram, apesar de tudo, perseguir-nos e até mataram alguns dos mestres, mas pereceram entre as águas. Isso se está fazendo agora, se está fazendo um povo, e se hoje todos não creem, naquela época tampouco creram, e se hoje riem, naquela época, também riram, e se hoje dizem que estamos passando, naquela época também disseram o mesmo. Isso é o mesmo, é a lei de recorrência. Mas ao fim virá a catástrofe. Já Hercólogos se aproxima. Dizem que pertence ao sistema solar de Tailo, eu digo que pertence a esse sistema. Que é um mundo como 6 vezes maior que Júpiter, passará por um ângulo de nosso sistema solar.
Passará demasiado perto da Terra, e obviamente, pois, produzirá uma revolução dos eixos da mesma, então o que era Equador vem a converter-se em polos, o que era polos vem a transformar-se em Equador. Mas o só acercamento de Hercólobos é mais que definitivo porque alará o fogo do interior da Terra e aparecerão vulcões por onde quer que seja, intensificar-se-ão os terremotos. E recordem vocês o que diz a doutrina secreta de Anark, que os filhos do quinto sol perecerão pelo fogo e os terremotos, e nós somos os filhos do quinto sol. E se Hercólobos já vimos, se está à vista dos telescópios, que podemos deduzir por simples sentido comum. Que a catástrofe está às portas, verdade? Agora, vou lhes contar a vocês algo extraordinário. Quando eu reconquistei, em minha presente existência, digo reconquistei pois já lhes contei que estava eu de Bodhisattva caído, e tive que lutar muito para voltar a levantar-me, reconquistei, esclareço, o grau de adepto qualificado. Obviamente fui recebido no mundo causal, porque o mundo causal é o templo da grande loja branca, e era ali onde havia que se receber. Dentro do templo, os adeptos fizeram desfiles completamente militarizados. Todos me saudaram com este saludo, o saúdo gnóstico. Os movimentos dentro do templo foram completamente militares, desfilaram ante mim insignificante pessoa que nada vale, unicamente para dar-me as boas-vindas, para receber-me, como o fazem com qualquer adepto que seja recebido nessa região. A transmissão se fez toda telepática, não vi nenhum só sorriso em todos os adeptos. Ali haviam adeptos chineses, alemães, ingleses, franceses, e de todas as partes do mundo, adeptos que estavam trabalhando na grande obra do Pai, mas não havia um só sorriso em nenhum. Havia neles todos uma serenidade tremenda. Telepaticamente se me fez toda a transmissão. Sem palavras, se me disse do grande acontecimento que vai haver e que está já nas portas, dos milhões de seres humanos que vão perecer pelo fogo e a água, e os terremotos, das guerras que virão antes, das fomes que nos aguardam, das epidemias, da terrível desolação total. Neles não havia nada de alegria, nem sorrisos, não havia tempo para sorrir. Havia uma serenidade terrível, horrível. Se me fez entender a grande responsabilidade que pesa sobre meus ombros, qual é a de guiar ao exército de salvação mundial. Assim o entendi, a transmissão foi telepática. Também se me disse que nave que não andara seria cortada, isto é, se um grupo gnóstico, de pronto, se lhe desse por entregar-se, digamos, à negligência, por não fazer difusão do ensinamento, por preguiçar, em uma palavra, esse grupo seria cortado. Já não se lhe daria força psíquica a esse grupo, a força de cima, dos mundos superiores, fracassaria esse grupo. Assim é, porque a obra é muita. Trata-se de fazer um exército, e antes de que venha a tremenda catástrofe, o exército tem que ser tirado secretamente e levado a um lugar. Eu sei qual é o lugar, mas se o digo prejudicaria a obra do Pai. Nesse lugar não vai passar nada, ali serão levados os irmãos desse exército, mas os irmãos que de verdade demonstrem estar trabalhando sobre si mesmo, serão levados a esse lugar. Em sua hora, em seu dia, em seu momento se lhes fará chegar o aviso, irmão, chegou a hora. E nos reuniremos para ir a esse lugar desde onde contemplaremos o duelo do fogo e a água, durante séculos. E de pais a filhos, todos, iremos contemplando esse espantoso duelo entre os elementos. E depois de 2 séculos, então, quando já, do fundo dos mares saiam novas terras, então nessas novas terras irá viver esse povo seleto. Se converterão em núcleo da futura sexta raça raiz. Obviamente, nesse intervalo a Terra estará envolvida em fogo e vapor de água. Durante esse intervalo haverá que acabar de dissolver o ego, porque na nova idade, na idade de ouro, não se lhe dará corpo físico a ninguém que tenha ego, está proibido dar corpo físico a quem tenha ego. Porque um só que tivesse corpo físico tendo ego, esse só acabaria, de fato, com a idade de ouro, corromperia todos os homens, os danaria, essa é a crua realidade. Na idade de ouro não haverá fronteiras. Será uma terra transformada, uma terra regenerada. Isto que estou lhes dizendo a vocês está simbolizado pelo touro alado. Esse touro com asas, símbolo de uma terra regenerada, é também o símbolo do Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo São Lucas, é o Evangelho segundo a luz, é o Evangelho solar,
o Evangelho para a futura Idade de Ouro. A Idade de Ouro não está dentro de uns tantos milhões de anos, não, está às portas, é agora em Aquário e já estamos em Aquário. Nostradamus diz que é sob Aquário que vem a Idade de Ouro, e Nostradamus não se equivocou jamais. Além disso, os fatos são fatos. Hercólogos está à vista dos telescópios, então que mais queremos? Assim, pois, que o objetivo destes estudos é precisamente esse, preparar um grupo de gente que sirvam de núcleo para a futura sexta raça raiz. Isso é o fundamental. Se vocês cooperam com o Sol, se trabalham sobre si mesmos, poderão formar parte desse núcleo. Seria maravilhoso que cheguem vocês a formar parte deste tal núcleo. Por que se chama essa Terra futura a Idade de Ouro? Vou lhes dizer, porque assim como temos o ano terrestre com suas 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, assim temos também o grande ano sideral. Nosso sistema solar tem que mover-se em todo o cinturão zodiacal, dar a volta a todo o cinturão zodiacal, e quando regressa ao ponto original de partida, terminou o ano sideral. O ano sideral tem também 4 estações, primavera, a Idade de Ouro, verão, a Idade de Prata, outono, a Idade de Cobre, inverno, a Idade de Ferro. Já o Sol, com seu sistema solar, regressou outra vez à Era de Aquário, foi Aquário de onde começou sua viagem ao redor do zodíaco, mas já regressou a Aquário. Então, é agora em Aquário a catástrofe. Durante a viagem mesmo os eixos da Terra vão se revolucionando, vão se retrogradando. Hoje em dia já não coincide o polo magnético com o polo geográfico. Se saímos em um avião rumo ao polo norte, ao chegar exatamente ao polo ficará a agulha como louca. Mas se logo descemos verticalmente, para surpresa nossa, encontraremos com que ali não está o polo. Por quê? Porque já não coincide o polo geográfico com o polo magnético, os polos se desviaram. Essa é a realidade dos fatos. Com a chegada de Hercólogos se acaba de produzir a revolução e vem a catástrofe. Está às portas a catástrofe. Mas, as pessoas ouvindo não ouvem e vendo não veem. Faz muitíssimos anos, quando eu era muito jovem, me revelaram nos mundos superiores isto que aqui estou lhes dizendo. Então soube que me cabia cumprir esta missão, e me vi aqui, ante vocês, ante os grupos, dizendo-lhes isto que estou dizendo agora, e via com minha faculdade clarividente também Hercólogos, e me vi através do tempo, como mais tarde me caberia falar-lhes a vocês, dizer-lhes isto. E via que muitos me criam e que muitos outros me punham atenção mas não me criam, duvidavam de mim, riam. Via-me também nas ruas, falando às pessoas e não me criam, mas ao fim, chegou a catástrofe e acabou com todos. De maneira que o que estou lhes dizendo a vocês se cumprirá. Assim lhes dizia eu aos Atlantes e riam, e o dia que se viram metidos na gorda, como se diz por aí, na catástrofe, quiseram seguir-nos para ver se salvavam, já é tarde, lhes dissemos, e nos fomos antes que despertassem. Item estudante. Mestre, eu sou de um povoadinho que se chama Santiago del Mar, e ali há umas cavernas que se acham em toda a saída, e ali há algumas pinturas dos Atlantes, mas pinturas maravilhosas, mestre, item mestre. Formidável, extraordinário. Item estudante. Item mestre. Formidável. Item estudante. Item mestre. Assim é, os Atlantes chegaram a um grau de civilização ainda maior que o que existe atualmente. Agora estão muito orgulhosos os gringos e os russos com os foguetes esses que tiram para a Lua. Quantas marometas para poder descer na Lua! Parecem verdadeiros circenses. Circenses do espaço. Os foguetes Atlantes, eu mesmo conheci os foguetes da Atlântida, eu mesmo chegava a um restaurante que então se chamava Caravansary, e desde ali, através dos janelões via lá, pois, o campo onde arrancavam esses foguetes. E os Atlantes que eram mais altos que os áreos. Que algazarra que faziam quando se disparavam os foguetes que saíam para a Lua. Item estudante. Item estudante. Bom, tudo isso é prova do que eu estou lhes dizendo, e repito, item estudante. Item mestre. Sim, bom, e lhe agradecemos seu informe, magnífico. E saíam esses foguetes para a Lua.
E não eram simples foguetes para a Lua, senão foguetes atômicos que não necessitavam ser movidos por combustível líquido, senão atômicos, e outros movidos por energia solar, e tripulados saíam rumo à Lua, ou rumo a Mercúrio, rumo a Vênus ou a Marte, etc., etc. Tiveram uma civilização superior, automóveis melhores, podiam navegar ou podiam voar movidos por energia nuclear, lograram alumiados atômicos. Isto é, chegaram a um altíssimo grau de civilização. E em que ficou tudo isso? Hoje os sábios se sentem os únicos, não houve mais que eles são a mamãe dos pintinhos ou o papai de Tarzan, total que estão amolados. A crua realidade dos fatos é que nada ficou da Atlântida. A ver. Item estudante. Mestre, o que não nos salvarmos, ou o que não se salvarem, lhes caberá que seguir evoluindo, a Terra, aonde vão a ir, ou aonde vamos a ir. Item mestre. Bom, isto do dogma de evolução não serve nestes casos, sabes? A crua realidade dos fatos é que se um não dissolve o ego, pois não resta mais remédio que ele o dissolvam, e lhe o dissolvem lá embaixo precisamente, nos mundos infernos. Não vão vocês a crer que isto da evolução é o único, não. Se bem é certo que por cima da zona tridimensional de Euclides estão as dimensões superiores da natureza e do cosmos, por debaixo da zona tridimensional de Euclides estão também as infradimensões naturais. Os 9 círculos dantescos dentro do interior da Terra não são fantasia. Dante afirmou algo muito sério. Existem esses 9 círculos, são 9 infradimensões. Vêm de dentro das entranhas da Terra, dentro das infradimensões naturais. Involuem aqueles que já perderam toda oportunidade. Não evoluem se não involuem. Ali se desintegra o ego e se volta pó.